A gente não está num culto de jovens, nós estamos num culto com toda a igreja. Mesmo assim, conversar sobre namoro é algo que é importante para toda a comunidade. É importante para toda a comunidade porque, primeiro, nós temos muitos jovens solteiros na igreja. Eu posso dizer com tranquilidade que, no mínimo, e isso é um número bem conservador, metade da nossa igreja é composta de jovens solteiros. Isso significa que conversar sobre namoro é um assunto importante para pelo menos metade da igreja. Agora, nós também temos uma série de pais na igreja, pessoas que possuem filhos, e possuindo filhos precisam saber como instruir seus filhos em um caminho bíblico e no caminho que agrada ao Senhor no que diz respeito a relacionamentos, a criação de filhos e como nós criamos nossos filhos para os seus relacionamentos futuros. Alguns de vocês, que talvez não sejam nem pais e nem jovens solteiros, são provavelmente jovens recém-casados. E tenho certeza que vocês planejam ser pais um dia. Instruir seus filhos sobre namoro, mas não apenas isso. Uma série sobre namoro para toda a igreja, ao invés de apenas nos cultos de mocidade, faz com que toda a igreja possa reproduzir, exortar, consolar e ensinar dentro de uma filosofia de ministério comum a toda a igreja. Digo isso porque não é incomum que aquilo que nós ensinamos para os seus filhos, alguns pais desensinem. Uma mãe uma vez chegou para mim e perguntou: pastor, com quantos anos meu filho vai poder beijar na boca? Né? Eu respondi: querida, a pergunta já está errada. A pergunta já está errada. Às vezes, os pais também não sabem como instruir seus filhos naquilo que diz respeito a crescer e namorar e então contrair matrimônio. Agora, você que quer discipular pessoas na igreja, quer participar da comunidade, então exortar e consolar jovens, você precisa também saber para qual caminho exortar e consolar os jovens da igreja. Então, pelo menos pelos próximos 5 domingos, a gente vai ter um momento para conversar sobre namoro na igreja, e eu espero que todos, não apenas os namorados, possam dar atenção a isso. A gente tem um nome para essa série, se chama Fogo no Parquinho, por um motivo. Fogo no Parquinho é uma gíria de internet que fala sobre quando começa alguma confusão, começa alguma algazarra, alguém grita, fogo no parquinho. E a verdade é que muitas vezes uma cultura de namoro em nossas igrejas é a mesma coisa. É pegar um monte de criança e incendiá-las, não literalmente, mas incendiar um coração com romance e com sexualidade cedo demais. Um parquinho é um local para que crianças brinquem e muitas vezes crianças estão brincando com coisas flamejantes. É importante então que nós possamos aprender. Hoje eu quero falar sobre namoro. O que é namoro, de onde isso veio e como a gente interpreta isso. O tema de hoje é basicamente que namoro não existe. Mas eu vou explicar isso melhor ao longo da nossa conversa. Uma das perguntas que eu mais tenho medo que a Catarina me faça quando ela crescer, ela é pequenininha ainda, tem 2 anos, mas eu sei que muito em breve ela vai olhar para mim e vai perguntar: papai, de onde vêm os bebês? Como nascem os bebês? E eu já aprendi, que eu vou ter que ensiná-la que o papai coloca uma sementinha na barriga da mamãe. É assim, né? Se você acha que não é assim, você procure seus pais depois, eles podem ensiná-lo. Você coloca uma sementinha na barriga da mamãe, então cresce, então a criança sai da barriga da mamãe. Mas você pode olhar para o seu pastor e perguntar: pastor, como nascem os casamentos? Uma vez o seu filho pode crescer e perguntar: pai, como é que a gente casa? Como é que nasce um casamento? Papai e mamãe têm um casamento. De onde é que vem isso? Talvez você não possa dar como resposta. Talvez você conheceu a sua esposa ou seu marido antes de Cristo e veio de uma série de experiências que na época ofenderam a Deus e que o Senhor foi misericordioso, os perdoou e transformou seu casamento numa bênção para a glória dele. Como é que a gente responde? A gente geralmente diz: você vai se apaixonar, você vai começar a namorar, então você vai noivar e então você vai casar. Mas nem sempre foi assim. Não só nem sempre foi assim, como nem sempre é assim em outras culturas além da nossa. Deve ser assim, ou tem que ser assim. Se você olhar para sua Bíblia, ou se você olhar para outras culturas, você vai encontrar formas muito variadas de criar casamentos. As pessoas encontram casamentos de maneiras muito diferentes. Em estruturas
por exemplo, primitivas, em sociedades tribais, é comum que mulheres sejam tomadas de outras tribos através de invasão e captura. As mulheres se casam não porque se apaixonaram e começaram a namorar. Elas se casam porque a tribo delas perdeu uma guerra. E então elas são tomadas e cativas acabam contraindo algum tipo de matrimônio. No judaísmo antigo, se você olhar principalmente para o Antigo Testamento, você vai encontrar uma estrutura de casamentos familiares, onde havia um tipo de casamento arranjado e os pais definiam com quem você ia casar através de uma estrutura familiar. Quando a gente lê os relatos do Antigo Testamento, por exemplo, em Gênesis 24, a gente encontra Isaac e Rebeca se casando através de Abraão escolher, por meio de um administrador, uma esposa para Isaac. Isaac só conheceu Rebeca no dia do casamento. Eles nunca se viram antes, só se conheceram na hora de casar. Isso fazia parte da estrutura bíblica do Antigo Testamento. Havia também a cultura do noivado. O noivado era um casamento onde eles ainda não moravam juntos. Então, o noivado era, não como o nosso noivado, onde eu posso terminar o noivado, por exemplo. O noivado para eles já era um casamento. Quando José planeja abandonar Maria, porque Maria aparece grávida, e ele ainda não sabe que é do Espírito Santo, ele não era casado com Maria, no nosso sentido, ele era noivo de Maria. Só que largar o noivado já era um divórcio para eles, porque o noivado era uma estrutura intimamente casamental já. Eles já eram casados, mas ainda não usufruíam da vida de casado. Era um compromisso que era feito, mas que ainda não era o casamento consumado de fato. Existia, e ainda existe em culturas árabes, a ideia do casamento arranjado. Seja por motivos financeiros, seja por outras questões, pais e famílias entram em acordo e então decidem casar seus filhos. E os filhos então precisam ser obedientes aos pais e casar com pessoas que os pais escolheram sem a participação dos filhos. No período medieval, na Europa, as coisas começaram a mudar um pouco. E você tem o que chamam de cavalheirismo medieval. O amor começa a ganhar destaque como resposta aos casamentos arranjados, dando início a uma cultura de cortejo e cavalheirismo, onde serenatas e poesias eram usadas para conquistar o coração da amada. Era um tempo onde a castidade era muito valorizada e a ideia de você guardar a sua virgindade, seja do homem ou da mulher, até o casamento, e ter um único amor para toda a vida, começou a crescer. Com o tempo, a cultura do cortejo foi se estabelecendo. Muitos livros marcam a história do cortejo de 1700 até agora. Durante o período da Era Vitoriana, vai ali de 1837 em diante, até ali o começo do século XX, era feio que algum homem fosse visto sozinho com alguma moça. Então havia um tempo de interesse distante, onde havia talvez um cortejo silencioso, até que o cavalheiro interessado tentasse entregar um cartão para a moça, propondo um dia levá-la até em casa, acompanhá-la de algum evento social até a sua casa. Talvez usasse a figura da alcoviteira. Já ouviu essa palavra? O povo no interior às vezes usa. Que era uma tia, uma irmã, às vezes uma amiga da moça, que estava acompanhando a moça o tempo inteiro em todas as tentativas do galanteador em paquerá-la. Não é? Geralmente a alcoviteira seria aquela que ia levar cartinhas e trocar informações e avisar de onde ela estaria e coisas assim. Porque o romance sempre se dava de forma profundamente acompanhada. A mulher, muitas vezes, se ela fosse muito bem quista, ela ia receber vários cartões de vários moços e ela ia poder escolher, dentre aqueles cartões, qual moço poderia levá-la até em casa. A gente chega no início do século XX. No início do século XX, o que ia acontecer era o seguinte: um rapaz ia gostar de uma moça, ia galanteá-la, ela talvez fosse aceitar o seu cortejo, e eles iam passar um tempo juntos, explicitamente intencionando um casamento. Normalmente, eles eram membros da mesma comunidade, e tudo sempre ia acontecer na casa da mulher. Eles estariam sempre acompanhados de alguém da família dela. Se o namoro progredisse, eles iam ficar ali na sala da casa, sempre com alguém acompanhando, às vezes a avó, às vezes a mãe, às vezes a irmã. E se o romance ficasse muito sério, eles então ganhariam o direito de sentar na varanda da frente da casa, sem a presença de um familiar, para poder conversar. Eu ouvi um Ave Maria em algum lugar, né?
É claro que existia sexualidade antes do casamento, sempre existiu o pecado no mundo todo, mas as permissividades variavam entre as famílias e o cenário cultural via isso como uma coisa muito errada. Normalmente, o que os casais poderiam fazer eram dar leves toques nas mãos, andar de mão dadas não, era tocar na mão, e dar rápidos e breves beijos na mão um do outro. Beijo no rosto raramente era aceito. Era um escândalo beijar o rosto de uma mulher. Segundo historiadores, aconteceu duas coisas que deram um plot twist imenso na cultura de cortejo do mundo. Um foi a revolução sexual, com os hippies, Woodstock e tudo mais, faça amor, não faça guerra, e, veja só, a invenção do automóvel. A invenção do automóvel fez com que a cultura de cortejo, que antes era acompanhada em casa, agora se desse principalmente fora de casa e desacompanhado. Agora, o cortejo que acontecia na casa da esposa, na casa da pretendente à esposa, aconteceria em shows, em bailes, em festas, nos cinemas, nos drive-ins e tudo mais. Nos anos 30 e 40, a revolução sexual ajudou a mudar tudo isso, dizendo que o sexo deveria ser livre e que as pessoas deveriam agora se permitir fisicamente, longe dessa cultura altamente casta e hipócrita das comunidades passadas. O pecado passou a se tornar uma necessidade cultural para você casar agora. Se você diz que vai casar virgem, o que é que você escuta dos seus colegas da escola? Ah, mas e se vocês não gostarem? E se não der certo? Você vai casar sem test drive? Agora, se você não casa de uma vez, você primeiro mora junto. Você mora junto, vê se dá certo. Depois de um tempo morando junto, é que você vê se vai casar de verdade ou não. Você tem que, experimentar o bastante para então decidir se vai casar ou não. Esse é o namoro moderno. E nós, como crentes, sabemos que não podemos viver muitas das práticas normais de namoro. A gente não faz sexo antes do casamento, pelo menos acredita que não pode fazer. A gente não mora junto, por mais que já praticamente esteja na casa do outro sem supervisão o tempo inteiro. A gente não aceita determinadas coisas que o mundo trata por normal. Mas a pergunta é, onde é que mora o limite entre uma cultura bíblica de namoro, de conquistar alguém para o casamento, e aquilo que o mundo diz que é errado? Porque todos nós vamos concordar que a gente não pode seguir aquilo que o mundo diz que é normal no namoro. Mas a pergunta é, o que é normal de fato no namoro segundo a Bíblia e a palavra de Deus? Quais são as liberdades que eu posso tomar? O que é o certo? É meu pai escolher minha esposa? Eu vi uma vez uma entrevista com um muçulmano e as pessoas estavam comentando, é muito esquisito que seu pai escolha sua esposa. E ele diz, esquisito é você escolher. É culturalmente estranho para eles. Ele diz, quem é que me ama mais no mundo? Quem é a pessoa que mais se importa com o meu bem-estar na terra? É meu pai e minha mãe. Aí eu vou confiar na minha observação das coisas? Eu vou confiar no meu romance, um jovem tolo? Claro que eu vou confiar nos meus pais para escolher minha esposa e o meu marido. Claro que isso é uma visão cultural que ofende, olha só, muitos dos nossos ideais de liberdade. Vivemos em uma sociedade extremamente democrática e individualista, onde as suas decisões pesam muito profundamente na sua própria vida. Você não pode simplesmente confiar no que outra pessoa vai escolher para você, mesmo que seja seu pai e a sua mãe. Mas isso é uma questão cultural. A nossa cultura rejeita isso. Mas a Escritura não diz muita coisa sobre namoro. O que nós precisamos fazer é avaliar a cultura do namoro. A forma como nós todos fomos ensinados sobre o que é natural. Identificar o que é o comum para encontrar um marido e uma esposa. E ver se nós podemos receber toda a cultura do namoro, tratando como algo totalmente positivo. Se nós precisamos reavaliar o modo como namoramos, ficando com o que for positivo e rejeitando o que for negativo. Ou se a gente precisa abandonar definitivamente o namoro e assumir algum outro tipo de instituição que solteiros devem assumir quando procuram se casar, tratando o namoro como algo maligno e pecaminoso por si só. Para isso, precisamos definir o que a Bíblia diz sobre namoro, sobre solteirice, sobre se preparar para o casamento. Será que tem um modo correto de definir como relacionamentos começam?
Como a gente define o que são práticas apropriadas para o namoro e o que são práticas pecaminosas? A verdade é que existem muitas liberdades no modo como culturas interpretam o relacionamento entre um homem e uma mulher, com fins de casamento. Muitas práticas que nós rejeitamos só por causa da nossa cultura e não por causa da nossa teologia, como a questão dos casamentos familiares ou dos casamentos arranjados da cultura árabe e da cultura judaica. Nós não encontramos condenações bíblicas a isso. A Bíblia não condena os casamentos arranjados da cultura árabe ou os casamentos familiares da cultura judaica. Nós só achamos isso bizarro, porque nós não somos da mesma cultura e fomos ensinados de forma diferente. Ofende a nossa cultura, mas não é uma forma biblicamente condenável de passar a busca pelo matrimônio. Se nós fôssemos um grupo de árabes ou um grupo de judeus tradicionais, talvez a conversa fosse para outro rumo, mas nós não o somos. Agora, outras práticas são claramente condenáveis. Pense, por exemplo, na cultura de raptos de mulheres através da invasão de tribos. Isso é algo que é condenável. Casamentos familiares, a Bíblia condena? De forma nenhuma. Casamentos arranjados, a Bíblia condena? De forma nenhuma, não é a nossa cultura, a gente não pratica esse tipo de coisa. Nem estou mandando ninguém passar a praticar, nenhuma mãe agora, eita, que vou escolher a mulher do meu filho. Não é assim, não é a cultura onde a gente se estabelece. Algumas práticas são claramente condenáveis. Eu não acho que alguém aqui concorde que invadir a tribo vizinha para raptar mulheres a fim de matrimônio seja algo, não é que a palavra de Deus permita ou que ela não condene. Mas e o namoro? Bem, estamos discutindo as nossas próprias formas de pensar relacionamento e a nossa cultura é hegemonicamente uma cultura de namoro. Você vai olhar para uma mulher ou para um homem, você vai se apaixonar, e então quando você se apaixonar, você vai propor um namoro depois de algum tempinho de amizade, vocês vão passar a namorar e esse namoro vai lhes conferir algum nível de liberdades, vocês vão poder pegar na mão, vocês vão poder estar juntos, sem supervisão, vão poder sair juntos, beijar na boca, e geralmente fica até aí, não é, dentro da ideologia protestante padrão. Mas é isso. É isso que a Bíblia diz sobre namoro. Talvez você se espante com o que eu vou dizer agora, mas quando lemos toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você deve ter terminado seu plano de leitura anual no mês passado, nós somos constrangidos com o seguinte fato: namoro não existe. Absolutamente não existe. É uma invenção moderna, da idade moderna, pós-revolução sexual, pós-invenção do automóvel. Namoro não existe. Na Bíblia, só existe solteirice e casamento. Ou você é solteiro, ou você é casado. A cultura do noivado no judaísmo já era um casamento. Você não podia divorciar de forma alguma. Você ou é solteiro, ou é casado. O relato da criação do homem e da mulher, por exemplo, não estabelece muito. Por mais que estabeleça muito sobre casamento, fala pouco sobre namoro e cortejo. A gente lê que deixará o homem seu pai e sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne, está em Gênesis 2:24. Adão era solteiro, Adão então é casado sem meio termo. E esse é um fato ao longo de toda a Bíblia, não existe meio termo. Ou você é solteiro, ou você é casado. Assim, em um sentido de interesse amoroso, a forma como nós nos relacionamos possui dois modos. Ou eu me relaciono como um solteiro com as pessoas, ou nós nos relacionamos como casados, sem meio termo. Ou uma mulher é sua esposa, ou uma mulher não é nada sua. Ou um homem é seu marido, ou esse homem não é nada seu. Então como é que as pessoas casavam na Bíblia? Como é que a gente casa então? Então eu vou chegar, olhar para o almoço e dizer, vamos casar? Vamos. E no outro dia eu ligo para o pastor, não é? É assim então que tem que fazer. Namoro não existe, então namorar é um pecado terrível. No Antigo Testamento era assim. As pessoas se interessavam por algum motivo e então se casavam. Simples assim. Havia processos familiares, havia questões de dote, mas em resumo, um homem solteiro e uma mulher solteira iriam entrar em matrimônio. Ponto. O namoro é uma etapa diferente em uma cultura como a nossa, de profunda liberdade individual. Como não é o seu pai quem vai escolher o seu marido ou a sua esposa, você quer conhecer a pessoa primeiro para tomar uma decisão de se ela é realmente a pessoa para a sua vida. Isso é errado? De modo nenhum. De modo nenhum. Honrar pai e mãe é importante. É fundamental que os seus pais e os seus líderes participem da sua tomada de decisão. Você quer o conselho dos seus pais, você quer o conselho da sua mãe, você quer o conselho do seu pai, você quer o conselho de homens mais velhos, você quer o conselho do seu pastor quando você vai tomar uma decisão como essa. Mas eles auxiliam no processo decisório, não necessariamente precisam tomar a decisão por você.
O problema é que quando nós adicionamos esse momento de averiguação pessoal, para que eu possa tomar uma decisão sobre com quem eu vou me casar, nós adicionamos a esse momento de averiguação pessoal práticas e elementos que são próprios do casamento. Quase que um petisco do que seria a vida a dois. Gente do mundo, claro, aproveita cada pequeno pedaço do que seria próprio do matrimônio, fazem sexo, moram juntos, dividem as contas e tudo mais. Mas e os crentes? Muitas vezes os crentes erram também, porque nesse período que nós culturalmente chamamos de namoro, que é para ser um período onde você está conhecendo a pessoa para tomar uma decisão para o casamento ou não, você muitas vezes já assume, por exemplo, dependência financeira. Você já espera que seu namorado lhe sustente de alguma forma. Não acho que isso é incomum. Muitas namoradas esperam do namorado aquilo que um esposo deveria esperar do marido, no que diz respeito a finanças até. Você muitas vezes entra em relações de autoridade e submissão. Às vezes a namorada pergunta para a gente o quanto eu devo ser submissa ao meu namorado, já que a esposa tem que ser submissa ao marido. E a resposta é nada. Você é namorada, você é submissa ao seu pai e sua mãe. Você não é submissa ao namorado. Você é submissa ao seu marido. Se sua mãe não é o seu marido, ele não é nada seu. Você é submissa aos seus pais. Mas muitos namoros acreditam nisso. E o que você tem às vezes é um moleque que absolutamente não sustenta e não entregou a vida para cuidar e amar aquela mulher, querendo ter alguma voz de autoridade sobre aquela mulher que acaba sendo oprimida. E às vezes tem vários outros elementos, como ficar sozinhos por muito tempo, estar dentro do carro sozinhos, jantares românticos, conversas picantes, compras relevantes em conjunto e as mais variadas intimidades sexuais. Tudo isso faz parte da cultura do namoro de muitas igrejas. E por mais que isso muitas vezes aconteça debaixo dos panos e os namorados concordem que isso é uma falha, a coisa mais comum é a intimidade sexual acontecer dentro do namoro. A pergunta é, o que é que dá a essa invenção contemporânea chamada namoro o direito de se apropriar daquilo que é próprio do casamento? Por que é que nós normalizamos que nesse evento chamado namoro, alguém possa viver um semi-casamento só de brincadeirinha? É um casamento drive-thru, é só um teste da vida conjugal. Onde, se não fosse esse nome namoro, o que aqueles jovens estão fazendo se chama pecado. Mas nós chamamos de namoro, então não é pecado mais. Então veja, eu sou pastor de igreja, casado, e se você me encontra na minha casa, sozinho, com outra irmã da igreja, você vai achar aquilo muito esquisito. Você chega na minha casa de surpresa, liga, pastor, eu estou aqui na sua porta, estou com um problema. Aí você toca a campainha, eu abro, aí eu e uma irmã da igreja, ela sai, se despede e vai embora. Você pergunta, pastor, fulaninha está aqui, cadê sua esposa? Não, minha esposa saiu, estava sozinho aqui com a fulana. Sabe o que você ia fazer? Você ia ligar para o presbitério, antes de entrar na minha casa. Você ia ligar para a minha mulher. Você ia dizer, meu Deus, o pastor estava em casa sozinho com outra mulher, que não é a mulher dele. Agora, se você chega na casa de um irmão da igreja, você bate lá, opa, fulano está aqui? Aí aparece o filho de 18 anos, de 17 anos, de 20 anos, e tá não. Ixi, está sozinho aí? Não, estou eu e minha namorada. Sabe o que você diz? Tudo bem. É namorada. Se ele está sozinho com a namorada, sem os pais, qual é o problema, pastor? É a namorada. Ué, mas por que se fosse dois irmãos que não têm namoro, que não namoram, um homem casado com outra mulher casada, seria um escândalo terrível, mas se são dois que se dizem namorados, está tudo bem. O que é que deu a essa instituição namoro a autoridade de transformar pecado em algo normal? Se você me vê, ou se você vê um presbítero da igreja que constantemente está sozinho no carro com a outra mulher da igreja que não é a sua esposa, você achar isso muito esquisito. Mas namorados é normal que o namorado leve a namorada no carro sozinha. Se você me encontra no shopping beijando uma mulher que não é minha esposa, você achar isso terrível. Se você encontra dois jovens da mocidade que não namoram se beijando no shopping, você dizer que eles estão ficando, que coisa horrível. Mas quando a gente bota o selo namorado, aí tudo bem. Eu não posso desejar a mulher do próximo, mas eu posso chupar a língua, certo? Eu posso chupar a língua de uma jovem que não é minha esposa. Tá tudo bem. Por quê? Porque tem um carimbo que eu chamei de namoro, que é uma invenção cultural, que não está na Bíblia, que me permite fazer uma série de coisas que eu não poderia fazer com outra pessoa normalmente. Sabe o que é que eu me lembro? Eu me lembro de um texto
Em Mateus 15, 3 a 6, se você anotar aí para ler em casa depois, você vai lembrar da lei da Corbã. Você sabe o que é isso? Jesus está condenando os fariseus, dizendo que os fariseus estavam inventando tradições que eram contra a palavra do Senhor. E eles tinham inventado uma tradição chamada lei da Corbã. O que é a lei da Corbã? Os filhos tinham a obrigação de sustentar os pais na velhice. Eles não tinham previdência privada, muito menos previdência pública. Quem ia sustentar os pais eram os filhos. Quando eles não pudessem mais trabalhar, agora o filho ia trabalhar para o pai permanecer vivo. O que é que os fariseus faziam? Cretinos como eram, inventaram a Corbã, que era o quê? Que era a dedicação dos seus bens ao Senhor. Então eu digo, olha, os meus bens, cada real que eu tenho é do Senhor, ele é Corbã, ele é de Deus. Como não é mais meu, eu não devo aos meus pais. Como é do Senhor, não é mais meu, eu dediquei a Deus. Ora, claro, eu ainda uso, ainda gasto para o meu próprio deleite, mas não é meu, é de Deus. Então, eu não preciso mais entregar nada disso para o cuidado dos velhos, dos meus pais, dos meus avós. Jesus os condena fortemente por isso. Vocês criam tradições que se opõem à palavra de Deus. Vocês deveriam sustentar os idosos, mas vocês criam tradições onde o pecado não é mais pecado. Porque você deu um nome para aquilo, é Corbã. Então, como é Corbã, está tudo bem. Deixa eu lhe dizer, namoro, para muitos jovens, é só uma Corbã. É um jeito onde eu me permito coisas que normalmente seriam pecado, mas que eu dei um nome a mais, e agora tudo bem. Eu posso sair beijando por aí? Que é isso, pastor? Pecado terrível, a menos que eu chame de namoro. Eu posso entregar o meu coração a um homem que não é meu marido? Que é isso, pastor? É tolice, a menos que eu chame de namoro. Eu posso constantemente estar sozinho ou sozinha e constantemente ter conversas, não é, que atiçam a sexualidade. Eu posso sentar e ficar por algum tempo sozinho, namorando e passando a minha mão numa pessoa que não é o meu marido ou a minha esposa? De jeito nenhum, pastor. Diz que eu chamo de namoro. Se eu chamo de namoro, aí eu tenho um grupo de pecados que agora eu normalizei, porque eu acho que o namoro me dá o direito de me apropriar de parte do que é próprio, do que é comum ao casamento. Existe alguma outra coisa, algum outro tipo de instituição que permite exceções dos padrões morais de Deus para os relacionamentos humanos? Porque se a Bíblia dissesse, gente, ó, no casamento pode fazer sexo, no casamento vocês podem ter filhos, nos casamentos isso, pode isso, no solteiro não pode. Mas a Bíblia diz assim, mas tem um namoro, gente. No namoro, você não pode tudo, mas pode um pouquinho. Mas não tem, não está na Bíblia. Isso é uma prática cultural que a gente inventou. E não tem mais nada na Bíblia que a gente, sabe, nenhuma outra instituição que a gente tenha criado para a mesma coisa. Se o namoro que a gente inventou como uma prática cultural permite que eu beije, apalpe ou transe com alguém que não é meu cônjuge, que outros elementos culturais a gente pode criar? Algo que permite que eu espanque alguém simplesmente porque eu quero e deixe de ser pecado. Algo que faça um homem exercer liderança sobre uma mulher que não é sua esposa simplesmente porque eu quero. Algo que cria uma zona que é possível transformar o ódio em algo positivo, onde eu posso encher a cara de cachaça. Mas não, pastor, é porque aqui pode. Normalmente não pode não, mas é porque a gente tem um negócio aqui que dá. Ora, se o interesse sexual promíscuo, que é assim que a Bíblia chama o sexo fora do casamento, é algo que pode ser visto como positivo, desde que a gente tenha ele dentro do namoro, o que mais a gente pode inventar para nos satisfazer e satisfazer nossas carências e satisfazer o nosso pecado, simplesmente porque a gente quer? Veja, gente, em 1 Timóteo 5,2, Paulo fala a Timóteo, um jovem pastor, sobre como ele deveria tratar as pessoas da igreja. Ele fala sobre como tratar os mais velhos, como tratar os mais jovens, ele fala sobre como ele deveria tratar as moças. Ele diz, 1 Timóteo 5,2, que Timóteo deveria tratar as jovens como irmãs, com toda a pureza. Ele deveria tratar as jovens como irmãs, com toda a pureza. Um jovem pastor faria isso se beijasse as irmãs? Um jovem pastor faria isso se falasse sobre suas fantasias sexuais com as irmãs? O jovem pastor faria isso se estivesse constantemente sozinho, com privacidade com as irmãs da igreja? De forma nenhuma. Mas se ele chamasse isso de namoro? E se ele chamasse isso de namoro? Bom, aí estaria moralmente justificado para muitos de nós. No entanto, o modo como o homem solteiro trata a mulher solteira é com toda a pureza, como se fosse sua irmã. O termo irmão aqui não é irmão no sentido metafórico. Ele usa o termo irmão aqui como um sentido literal. Ele cria uma comparação. Sabe como você trata a sua irmã de sangue?
Sabe como você trata a sua irmã? Trate as mulheres da igreja como você trataria a sua irmã. É com pureza, é sem olhar lascivo, é sem intimidade física. É assim que um solteiro trata uma solteira. E chamar de namoro não vai mudar isso. Porque o namoro não é uma instituição bíblica. A instituição bíblica é o casamento. O namoro é uma invenção que nos permite se aproveitar do pecado e consolar nossas consciências. Se dois jovens solteiros forem vistos se beijando no shopping, ou mesmo se abraçando demoradamente no estacionamento da igreja, isso não seria um escândalo desde que fossem namorados. E isso está errado. Está errado que a gente possa trazer benefícios da vida de casado para a vida de solteiro. Sabe qual é o nome disso? O nome disso é imoralidade. O nome disso é prostituição. É o termo bíblico. O que é imoralidade na Bíblia? Você acha que imoralidade na Bíblia é só assistir pornografia e achar um amante? Imoralidade na Bíblia é basicamente toda satisfação sexual que não acontece com a sua esposa ou com o seu marido. Por exemplo, se você ler comigo 1 Coríntios 7, 1 a 2, esse eu quero que você abra aí e leia comigo. 1 Coríntios 7, 1 a 2. Paulo vai dizer exatamente o seguinte, 1 Coríntios 7, 1 a 2. Quanto ao que vocês me escreveram, é bom que homem não toque em mulher? Digo que, por causa da imoralidade, cada homem tenha a sua esposa e cada mulher tenha seu próprio marido. Veja, o que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo muitas coisas, mas tem um ponto importante. Ele está dizendo que ou você casa, ou você não toca em mulher. Certo? Ou você casa, ou você não toca em mulher. Ele vai dizer, é bom que o homem não toque em mulher, disseram os coríntios. Ele diz, olha, mas por causa da imoralidade, cada homem tem que ser sua esposa. Ou seja, para ele poder tocar em mulher, ele precisa casar com essa mulher. Para que a moça possa tocar no homem, ela precisa ter o seu próprio marido. Imoralidade, ele diz, por causa da imoralidade, diz Paulo. Ou seja, imoralidade é tocar na mulher que não é sua esposa. Imoralidade é tocar no homem que não é o seu marido. Imoralidade é a satisfação sexual que não acontece com a sua esposa ou com o seu marido. Namorados muitas vezes acabam vivendo como casados sem ser. E às vezes sem saber que estão aproveitando de coisas próprias da vida de casado. Achamos que é coisa de namorado, coisas que são apenas do casamento. E namoro não é casamento nem um petisco dele. Não é uma escatologia adiantada de um já e ainda não, onde eu já posso aproveitar do casamento sem ainda não ser casado, de forma nenhuma. Não existe namoro como nós o entendemos dentro da sociedade secular. Você pode concordar que nós não devemos namorar como o mundo namora. Precisamos de namoro santo. Mas veja, quão mundano já é o nosso padrão de namoro. Quão mundano já é o modo como a gente aprendeu socialmente sobre namoro. Porque se eu posso assumir praticamente todos os benefícios da vida de casado no namoro, eu estou simplesmente criando instituição para pecar em paz. O nome disso é imoralidade. Os nossos namoros modernos, o modo como dentro de muita igreja a gente aprendeu que vai conseguir um marido ou uma esposa, é simplesmente imoralidade travestida de cristianismo. A imoralidade é uma coisa muito séria. Deixa eu ler para você uma série de versículos que falam sobre o problema da imoralidade. Eu vou lê-los bem brevemente. 1 Tessalonicenses 4:3. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Efésios 5:3 diz que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam sequer mencionadas entre vocês, como convém aos santos. Colossenses 3:5, portanto façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é idolatria. Efésios 5:5, fiquem sabendo disto, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta entrará no reino, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Gálatas 5:19-21, ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6:18. Tá uma luz piscando aí, eu estou doido. Tem, né? 1 Coríntios 6:18, fujam da imoralidade sexual, quem peca sexualmente peca contra seu próprio corpo.
Efésios 5:3, entre vocês não deve haver... Opa, está repetindo aqui. Apocalipse 22:15, fora ficarão os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Apocalipse 21:8, mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras, todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. Veja só, se nosso modo contemporâneo de namorar é repleto de imoralidade, e se a gente usa o namoro como um carimbo que disfarça imoralidades, a gente precisa estar muito atento ao que a Bíblia diz sobre aquilo que é normal viver antes do casamento. A gente tem que estar muito atento àquilo que a Escritura estabelece como comportamento normal entre dois jovens solteiros que desejam casar. Porque se os nossos namoros simplesmente reproduzem padrões de moralidade, nós estamos vivendo vidas que nos afastam de Deus. Nós estamos vivendo um tipo de vida que ofende ao Senhor. E o nosso coração cada vez mais se afasta e caminha para uma segunda morte. Acaba então que, se você já está namorando, você tem que estar com o coração muito atento, para que o seu namoro não seja um instrumento para te afastar do Senhor. E sabe por que é que muitos casamentos começam já muito falidos? É porque eles já foram regados de imoralidade, mesmo que debaixo da bênção da cultura, de pais, até de pastores, que fazem vista grossa para a imoralidade que entra na igreja. Queridos, talvez essa frase resuma o que eu quero dizer aqui. Sua namorada não é sua esposa. Seu namorado não é seu marido. Quero que você lembre disso. Sua namorada não é sua esposa. Seu namorado não é seu marido. E a gente vai desenvolver o que isso significa por algum tempo ao longo desses domingos. Isso significa, veja só, que pela própria natureza do que é o namoro, vocês deveriam poder terminar a qualquer momento sem prejuízo a nenhum dos dois. Um casamento é uma aliança para a vida, onde eu prometi entregar a minha vida a uma mulher, a mulher prometeu entregar a sua vida para aquele homem, e eles vão continuar juntos, não importa o quê. Nós fizemos um voto e uma aliança, e a gente vai continuar junto. Mas o namoro é um tempo entre dois solteiros, para que eles se conheçam, então decidam se vão entrar ou não nessa aliança. Pela própria estrutura do namoro, o namoro ser um tempo para você conhecer alguém, você deveria entender que talvez vocês não casem. Que começar a namorar, talvez signifique deixar de namorar aquela pessoa em algum tempo. Se eu não acho que é possível terminar, então que eu não namore, case logo de vez. Mas a partir do momento em que o namoro é passível de término, significa que eu preciso me proteger do término. E viver um namoro onde nós podemos terminar sem prejuízo a nenhum dos dois. Se você está conhecendo alguém, você deve proteger de se decepcionar. O namoro deve ser um tipo de relacionamento onde ambos os participantes saem sem prejuízo. Isso é possível se o namoro não possuir nada que só é próprio do casamento. Vocês não devem viver situações de intimidade, vocês não colocam o outro como centro da própria vida, vocês não fazem sexo, vocês não passam a mão um no outro, vocês não trocam nudes, vocês não se sentam para se beijar no sofá da sala, vocês se tratam como dois irmãos solteiros que estão se conhecendo e planejando a vida a dois. Muitos jovens acabam em casamentos ruins e continuam em namoros sem futuro, trazendo um casamento infeliz como um destino manifesto, como uma tragédia anunciada, óbvia aos conselheiros ao redor, mas que eles teimam em permanecer, porque não querem terminar um relacionamento onde eles já aproveitaram de muitos prazeres impróprios. Eu lembro que eu estava aconselhando uma moça de uma igreja, firme na igreja. O noivo, aliás, tinha terminado com ela, ele já tinha traído ela frequentemente, tinha inclusive contratado prostitutas, eram jovens da igreja, tá? 2 jovens da igreja, não desce, graças a Deus. E eu sentado com a moça, dizendo, não case com esse rapaz, é o conselho óbvio, né? Você não casa com esse rapaz. Ele diz, mas pastor, não queria terminar, a gente já viveu tanta coisa junto. E veja, parece absurdo quando a gente olha de fora, mas quando você já viveu tanta coisa junto, você começa a naturalizar lucros e perdas.
e ver, ok, eu estou noivando um cara que sai com prostitutas. Mas eu já vivi tanta coisa que talvez aceitar isso doa menos do que perder toda a história que a gente já construiu. E é isso, claro que isso é um exemplo um tanto extremo, mas é isso que acaba acontecendo quando no namoro a gente começa a tentar viver casamento. E a gente começa a viver muita coisa que não deveria ter vivido. E a gente aceita coisas que nunca aceitaria se vivesse o namoro como deveria viver, como um tempo para conhecer a pessoa, e não para um tempo para desfrutar de algo que não é próprio do casamento. É comum que crentes concordem, é ponto comum entre crentes, que você não pode ficar, sair por aí beijando indiscriminadamente, ir numa balada e beijar 4, 5, mas se você conseguir um namorado, você pode beijar o quanto você quiser, do jeito que quiser, pelo tempo que quiser, com a intensidade que quiser. Você pode esfregar a mão onde quiser, você pode fazer basicamente o que quiser, desde que não chegue às vias de fato do sexo. Aí não, aí é demais. Você talvez não possa tocar nos seios da sua namorada, mas você pode passar a tarde trocando saliva à vontade e ninguém vai se incomodar muito. Você não entrega o coração de modo definitivo a quem não está indo com você para uma jornada de vida. Você não entrega o seu corpo para quem ainda não te entregou a vida. Porque o namoro não é um casamento. O namoro não é um casamento. Você trata jovens como irmãs. Vocês vivem com toda pureza. Você não aproveita no namoro aquilo que é próprio apenas da vida de casado. Então você me pergunta, mas pastor, e a pergunta que eu fiz no começo, então como nasce um casamento? Como é que nasce um casamento? Como é que eu caso então? Eu lembro do pai da Isa, eu não o conheci, o pai da minha esposa, ele faleceu já há muitos anos, eu quando conheci a Isa, o pai dela já tinha ido para a glória, mas eu lembro que a Isa me conta que um dia o pai dela, presbítero na Assembleia de Deus, chamou a Isa e a irmã dela, sentaram juntos e disse, olha, crente não namora, então vocês não vão namorar. Não lembro quantos anos elas tinham, a Isa está com a Catarina ali fora, ela não vai poder me confirmar, mas eram meninas, crianças. Crente não namora. E elas ficaram desesperadas, né? E como assim, né? Mas que crente, como é que eu vou casar então? Ele explicou como é que eles iam casar. Alguém vai conhecer vocês, vai se interessar por vocês, vai vir aqui pedir sua mão em casamento e vocês vão casar. Aí elas olharam uma para a outra e chegaram à seguinte conclusão: a gente não vai casar nunca. Porque no fim das contas, se crente não namora, quem é que vai querer casar comigo assim, já de uma vez, pau? Tem que namorar, é como a gente aprendeu que tem que ser. Mas veja, como é que nasce um casamento? Primeiro, nasce de um interesse. Você jovem, solteiro, ela jovem, solteira, você se interessa por alguém. Alguma coisa chama a atenção, geralmente você acha ela bonita, ou ela tem uma personalidade que lhe agrada, talvez atrelado a isso, que deve ser atrelado a isso, você identifica uma pessoa com características bíblicas, com caráter de fé, uma mulher que você gostaria de ter para viver a jornada de fé do teu lado, ou um homem que você gostaria de ter para pastorear a sua casa e para ser o pastor dos seus filhos. Algo desperta em você o interesse. Ou você simplesmente desperta o interesse em alguém, em quem você nunca tinha imaginado ter alguma coisa. Do interesse, então nasce um compromisso. Você chega nessa pessoa e você estabelece um compromisso. Esse compromisso pode ser chamado de namoro, de corte, de amizade intencional, de romance real, ou qualquer nome brega que os ministérios de pureza tenham lhe ensinado. O nome não importa. Você pode chamar de namoro, não vejo problema nenhum. Você pode chamar de namoro. Mas você transforma isso num compromisso. Olha, a gente está interessado aqui um no outro de alguma forma, ou só um está interessado e o outro quer dar uma chance de algum jeito. Então, aquilo vira um compromisso. Não, a gente vai estar compromissado aqui. Eu aconselho pessoalmente chamar de namoro, porque é menos esquisito. Você explicar por aí, eu faço corte, sei lá. Tem uma amizade especial. O povo vai ficar, né? Que é isso? Né? Namoro, é minha namorada, é meu namorado, ponto. Não tem estresse não. Mas é um compromisso de se conhecer, de ver se realmente aquela pessoa é uma pessoa para mim. Então vocês desenvolvem uma amizade com uma intenção para frente. Esse compromisso se torna uma promessa. A gente começa a namorar, a gente está querendo se conhecer para saber se vai casar de fato, já tem uma amizade prévia aí, então a gente firma essa promessa. Essa promessa pode se firmar de forma gradual,
A gente está ali namorando, a gente quer casar, está pensando mesmo em contrair matrimônio, ver se realmente é a pessoa com quem eu vou casar, a gente está conversando, orando, juntando uma grana, vendo se é isso mesmo, vi que não é isso mesmo, termino, ninguém se agarrou, ninguém entregou o coração um para o outro, a gente sai sem muitos prejuízos. Ou então a gente continua e gradualmente esse compromisso vira uma promessa, não, vamos viver juntos, vamos organizar um casamento. Ou então há um momento que essa promessa aparece, seja num pedido de casamento e começa um noivado ou o que quer que seja. Então essa promessa é quando o tempo de vocês se conhecendo naturalmente se converte em uma decisão real por um casamento, e essa promessa então se torna uma aliança, vocês se casam, vocês firmam esse propósito de viver para sempre um com o outro. Isso é a forma meio normal como a gente na igreja faz. A questão é, o que é que eu posso fazer, no entanto? Então, pastor, ouvi você falar aí e pincelar alguns pecados, algumas coisas erradas que a gente tem feito no namoro. Ah, mas e aí, pastor? Pode o quê, no fim das contas? O que é que pode e o que é que não pode? A grande pergunta, eu sei o que é que está fervilhando na sua cabeça jovem, é, pastor, eu posso beijar? Porque eu sei que é isso que vocês querem, certo? Era isso que eu queria. Mas essa pergunta não vai ser respondida hoje, tá bom? A gente está só dando o primeiro passo. O primeiro passo é namoro não existe. Namoro não existe, é uma criação cultural. Namoro por si só não é uma coisa pecaminosa. Você pode chamar esse momento de interação, de vocês se conhecerem, de namoro, não tem problema nenhum. Mas o seu namorado não é seu marido, sua namorada não é sua esposa, e você vai usar isso como um jeito de definir os níveis de intimidade, de compromisso que você vai entregar para alguém quando você está namorando. O namoro, então, o casamento, então, nasce do interesse, que vira um compromisso, se torna uma promessa, então se manifesta como uma aliança. Tenho certeza que eu estou falando a pessoas que erraram muito no namoro, assim como eu. Namorei por 6 anos, casamos virgem, mas não sem muitos percalços no caminho. Errei muito, porque não tive quem me ensinasse sobre namoro. E, na minha cabeça, eu aprendi quase todos os padrões culturais que se impuseram sobre mim, sobre namoro. E talvez você me ouvindo falar aqui, você lembre, você já casado, de todos os erros que cometeu no seu namoro. Talvez você já esteja namorando, esteja já avaliando boa parte da sua forma de namorar. Talvez você esteja solteiro, mas preocupado com as liberdades que vai poder ter quando você conseguir uma namorada ou um namorado. Aqueles que olham para trás ou olham para o próprio presente arrependidos, é maravilhoso, porque sabemos que mesmo que a gente tenha cometido muitos erros nos nossos namoros, há um Deus gracioso e misericordioso que nos recebe e nos perdoa. Muitos casamentos felizes e prósperos nasceram de namoros pecaminosos e destruídos. Deus muitas vezes transforma o mal em bem. Não significa que você escolhe o mal deliberadamente na esperança de esfirar bem. A Bíblia chama isso de tolice, de pecado para a morte. Mas quando olhamos para o nosso passado, Deus perdoa e pode nos dar um lar sólido, mesmo quando a gente sabe que errou muito no passado. Se o nosso presente é um presente de erro, nunca é tarde para voltar atrás, para se arrepender. Namorei por 6 anos. Desses 6 anos, passamos quase 4 sem nos beijar. A gente sabia onde é que aquilo ia nos levar. A gente começou a namorar e a gente tinha práticas naturais de namoros, mas a gente entendeu que aquilo não ia ser bom para a gente. Nunca é tarde para, no seu namoro, você começar práticas melhores e viver uma vida de uma forma que glorifique mais a Deus. Agora, talvez, e eu espero que não, mas talvez você esteja sentado me odiando profundamente. Você está olhando aí, batendo o pé, a namorada já tirou o braço do ombro do namorado, o seu coração está entristecido, porque você gosta do seu namoro mundano, porque você gosta de namorar e passar um tempão acreditando que vai poder beijar delongadamente, que não vai passar daí, e que não vai passar daí. Você está chateado porque você estava na expectativa de fazer seus 18 anos e poder beijar as meninas da escola. E veja, é bom que o seu coração não seja endurecido para a palavra da verdade. A grande pergunta que você tem que fazer é se o que vai ser dito aqui nessa série de meditações sobre namoro provém da palavra de Deus e representa a sabedoria do Senhor. Não é se é a opinião do pastor,
não é isso que vai basear suas decisões. Nem é se isso é agradável ou desagradável, porque eu sei que é baseado nisso que nós tomamos nossas decisões muitas vezes como jovens. Mas é o que é que vai agradar o meu Deus, e como é que eu posso viver para glorificar o nome de Cristo. Se custar o meu namoro, que custe. Agora, se custar o meu modo de namorar, é um preço muito pequeno para que possamos construir famílias sólidas e viver uma vida que glorifique a Deus em tudo. É por isso que a gente vai orar, é por isso que a gente vai pedir para que Deus nos abençoe, para que Ele possa nos dar relacionamentos sólidos e saudáveis. Não deixe de vir nos próximos domingos, a gente vai ter ainda mais um tempo para aprender sobre o que é que a Bíblia e a Palavra de Deus tem a nos dizer sobre começar casamentos e como devemos namorar para a glória do Deus vivo. Vamos orar para que Deus então nos guie. Senhor Deus, nós te louvamos e agradecemos porque a Tua Palavra é a verdade. Então nos guia pela Tua Palavra. Nos guia, Senhor, através da Escritura e nos faz ver qual é o Teu plano para nós. Nos ajuda a sermos homens e mulheres que brilham a Tua luz nesse mundo, que brilham a Tua verdade, que cumprem a Tua vontade a todos à nossa volta. Não permite, Deus, que sejamos convencidos por uma filosofia mundana de namoro. Não permite que sejamos movidos por qualquer coisa que desonre o Teu nome e faz com que possamos viver para Ti. Que os corações endurecidos possam se arrepender, que aqueles que talvez desejem viver práticas de namoro que te ofendam possam receber do Espírito Santo através da Tua Palavra, que aqueles de nós que vivem tristes e traumatizados com o próprio passado possam vencer o medo e entender que nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que possamos confiar no Teu perdão e viver para a honra e glória do Teu nome. Assim nós oramos no Santíssimo nome de Cristo. Amém e amém.